Olá, meus alunos da Escola Walter Leite Caminha, os alunos mais felizes do Brasil, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, com muita saúde e disposição para o início de mais uma aula abençoada. Estamos agora iniciando os trabalhos no nosso livro de História, apresentando para vocês o sumário. Exatamente, começando com um livro novo, livro do 5º ano, unidade de número 1, tratando com vocês agora, dentro do sumário, os povos e as culturas, começando lá da página 8 e com fechamento lá na página 46, na organização dos seus estudos, tá? Unidade número 1, os povos e as culturas, página 8. Para que serve o sumário, professor? Para nós fazermos a localização dos temas, dos assuntos, diretamente às páginas, tá legal? Uma organização do material. Capítulo de número 1, a formação dos primeiros povos a partir da página 10. Aí nós temos os seres humanos vindo da África na página 11, um trabalho especial de gravura na página 16, de olho na imagem, e a organização dos nossos estudos lá na página de número 21. O capítulo 2 vai ficar por conta dos povos e religiões, exatamente para nós culminarmos, fecharmos lá pela página de número 46. Tá bom, então? Muito legal. Então, o sumário já ficou para trás, a apresentação do livro do 5º ano. Verdade, não é? Então, aqui está, e vamos abrir a unidade de número 1, os povos e as culturas. Tá bom? Nessa demonstração, nessa ilustração, você tem seu livro aberto, tá certo? Páginas 8 e 9, tratando justamente de um lugar muito especial para os pesquisadores, para os arqueólogos, para os historiadores. Aí nós temos uma ilustração que representa um sítio arqueológico e logo em seguida nós temos uma perguntinha para você dentro desta situação, se você sabe se existe ou não um lugar como esse aqui no Brasil, tá bom? Esse é um tema que nós estaremos desenvolvendo um pouquinho mais lá para frente e vamos trabalhar esse capítulo de uma forma muito especial, porque também é muito interessante e importante para a história da humanidade, especificamente aqui nas Américas, a partir do nosso país. Então vamos lá. Sumário com a apresentação já ficou para trás. Agora nós vamos dar entrada ao capítulo de número 1, a formação dos primeiros povos. E o texto vai iniciar falando sobre a sedentarização. O que é isso, professor? É quando o homem passa a dominar a agricultura, ou seja, o manejo da terra, o plantio dos alimentos, ele faz com que a produção aconteça fixando na terra, porque nós temos uma diferença agora do nomadismo para o sedentarismo. O nomadismo é aquele povo que está se deslocando de um lugar para o outro, coletando os frutos, fazendo uso daquilo que a terra produz. No sedentarismo não há esse deslocamento, há o trabalho do homem para que ele esteja fixado em determinada região. Tá legal? Então, essa diferença nós também verificaremos na aula de hoje. Então, vamos lá. Seta azul piscando. Muito bem. O domínio da agricultura foi um marco para a história da humanidade. Essa técnica permitiu aos seres humanos planejar a produção de alimentos e deu origem às primeiras cidades. Esse processo ocorreu há mais de 10 milênios, lembrando que um milênio é um período de 1000 anos. Ainda hoje a agricultura é muito importante para os seres humanos. Leia a letra da canção a seguir sobre o tema. Legal, não é?
Então aqui está a letra da canção do José Vitor Joselito. Vamos lá. Terra molhada. Areia terra, arrumei o meu roçado. Deixei o chão preparado para plantar e para colher. Vivo torcendo para que as nuvens alimentem toda, muito importante, hein? Toda a sede da semente. Muito bem. Tô rezando para chover. É isso mesmo. Vai chover, vai chover. Agora você termina a letra da canção, faz aqui a observação da bibliografia, na verdade é uma discografia, porque faz parte de um CD, é uma letra de canção, é uma música. Aqui nós temos trabalhadores realizando o trabalho de agricultura, que é uma área cultivada no estado de Minas Gerais. Essa foto foi retirada em 2014. Aqui nós temos no glossário o que corresponde ao período do milênio, tá bom? Então vamos lá, retângulo de borda azul, já piscando na tela para iniciar. Número 1. Atualmente, a maior parte dos alimentos vem do campo. Como você, olha só, se alimentaria se a agricultura não fosse conhecida? Lembrando que a palavra agricultura, terra, cultura, cultivo, produção. Tá legal? Então, como era que nós viveríamos? Como era que nós nos alimentaríamos se a agricultura não fosse conhecida? Número 2. Converse com os seus colegas e também com o professor sobre a importância da agricultura para as sociedades. É isto aí. Muito bem. Bom, meus queridos e queridas, nós precisamos agora verificar desta diferença. Converse com o papai, a mamãe, as pessoas que estão dentro de casa lhe ajudando nesta tarefa, tá bem? Para que esse conhecimento ele seja aumentado. Como eu falei anteriormente, os primeiros grupos humanos eles se deslocavam de um lugar para o outro em busca de alimento, coletando frutos, caçando, pescando, é verdade. Depois, com o passar do tempo, eles passaram a dominar esse cultivo da terra. O domínio da agricultura para o manejo, para o plantio, foi importante para o homem deixar desse deslocamento, saindo de um lugar para o outro, e assim fixando moradia, dando origem posteriormente às primeiras cidades. Tá legal? Muito bem. Os seres humanos vieram da África. Segundo a Organização das Nações Unidas, nesse texto que está piscando aí na tela, há 193 países no mundo atualmente. Alguns desses países são muito grandes, como a Rússia, e outros são menores, como a Croácia. Em alguns países, a população fala muitas línguas, como ocorre no Níger. Em outros, há uma língua que predomina, como no Brasil. Mas, professor, no Brasil não se fala só o português do Brasil? Não, porque nós temos os grupos étnicos, os grupos indígenas, e que falam línguas diferentes de acordo com a sua etnia, de acordo com a sua tribo, tá bom? Então, esse primeiro parágrafo ele está dando conta disto, tá certo? Isso é muito importante.
Vamos lá para o segundo parágrafo. Como é que está registrado? Assim como os países, também são muitos os povos do mundo. Um povo pode somente em um país ou espalhado pelo território de dois ou até mais países, como os curdos, que é um povo espalhado pela Turquia, pelo Irã, pelo Iraque e Síria. Na China, por exemplo, vivem vários povos, mas todos eles têm a nacionalidade chinesa. Então, isso daqui é um outro aspecto muito importante, porque de vez em quando aparece no jornal esses dilemas que acontecem lá por esses lugares, seja ainda na Europa, seja ainda na Ásia, que as etnias elas lutam por ainda um território. Os curdos, por exemplo, eles não são reconhecidos pelos turcos, os curdos não são reconhecidos pelos iranianos, pelos iraquianos. Então, é uma área de muito conflito, justamente por conta disto, tá? Aí, esse primeiro parágrafo registrou essa grande quantidade de países, muito bem, também o tamanho dos países, não é? A quantidade das suas populações. No segundo parágrafo, nós temos esse detalhe dos povos vivendo em um país ou espalhados. Agora vamos para o terceiro e último parágrafo, seta azul piscando. Muitas pessoas saem do país em que nasceram e migram para outro. Nesse novo lugar, geralmente conhecem uma nova cultura, aprendem uma nova língua e convivem com outro povo. É verdade. Essas pessoas também podem adquirir a nacionalidade do novo país, como muitos estrangeiros que vieram morar no Brasil e que hoje possuem nacionalidade brasileira. Tudo bem? Nessa gravura, nós temos aqui, ó, os curdos celebrando uma festa importante no calendário deles, dentro do território turco, é uma foto de 2017. Nós também temos destacado aqui a palavra cultura e imediatamente essa palavra sendo também destacada lá no glossário, que você pode procurar o significado dela na página de número 174, tá bom? A questão da produção humana, a cultura, que significa e ressignifica os hábitos, os costumes dos povos, a sua maneira de ser, a sua maneira de viver, a sua maneira de produzir conhecimento. Tudo bem? Então vamos lá. Número 1 para a nossa atividade. Podemos dizer que há somente um povo no Brasil? Sim ou não? Bom, eu já adiantei que não, por conta das etnias indígenas que já estavam presentes no Brasil antes dos europeus chegarem, antes dos portugueses chegarem aqui, dia 22 de abril do ano de 1500, tá? Agora, por que nós podemos afirmar que não há somente um povo no Brasil? Aí você vai falar um pouco sobre exatamente isso, por conta dos nativos que já estavam aqui no território conhecido hoje como território brasileiro. Tem essas duas linhas para você fazer o seu trabalho. Número 2, você conhece alguém que deixou o Brasil para ir morar em outro país? Aí, se você disser que sim e quiser relatar se alguém da família ou alguém que é amigo dos seus pais, amigos dos seus pais, pode também usar esse espaço aqui
para fazer a sua resposta. Acredito que foi um bom começo do nosso livro de História, capítulo de número 1, a formação dos primeiros povos, destacando o domínio da agricultura como um processo, não é, para a formação das primeiras cidades, e aqui na página 11, os seres humanos vindo da África para poder então realizar esse estudo aqui abençoado a partir desse dado, dessa informação lá das Nações Unidas, registrando os 193 países reconhecidos, não é, formando o mundo atualmente. Na novela Gênesis, que está passando, você verifica o retrato do que era a dificuldade desse estabelecimento. O nomadismo saindo de um lugar para outro, os acampamentos, as tendas, não é? Sendo edificadas e ali planejadas para ficar criando, cultivando em determinado lugar, até chegar ao ponto de se formar, não é, a partir da sedentarização, ali um vilarejo, um lugar que vá formar gradativamente uma cidade. Bom, ficamos por aqui. Essa é a nossa aula de hoje de apresentação do nosso livro de história. Aí veja o vídeo, faça a sua atividade e daqui a pouco nós vamos ter a nossa aula também apresentando o livro de geografia.